Oi, Nanda. Obrigado por ter aceito o nosso convite de vir conhecer a sua casa, né? Que é uma belíssima casa, por sinal. E não só conhecer a sua casa, mas também conhecer um pouquinho mais sobre você, né? Você falar um pouquinho sobre quem é a Nanda Carvalho, com o que ela está envolvida, do que ela gosta, por que essa casa é tão especial. Rogério, eu que agradeço, viu? Esse convite, né? De estar aqui, né? Para falar um pouco de mim, da casa. É um prazer, né? Tê-lo aqui. Então, na verdade, assim, eu sou farmacêutica bioquímica há mais de 35 anos. E em 2003, eu vi um anúncio aqui, né? Que saiu na Folha de São Paulo, desse lugar. E quando eu vim conhecer, eu me apaixonei. Eu me apaixonei porque aqui é uma área de proteção permanente, faz parte da região dos Mananciais de Jundiaí e é um lugar que você de preservação. Então, é interessante que aqui é muita área verde mesmo, né? Praticamente parece uma floresta amazônica. Vocês vão ver nas imagens aí que tem... parece que não acaba mais, né? De tanto verde, é muito bonito aqui mesmo, né? E a casa fica como se fosse uma estaca, né? No meio dessa natureza toda. Sim, porque, por exemplo, o meu terreno tem um pouco mais de 5.000 metros, né? A média aqui é de 5.000 metros cada um. E a gente podia construir em 20%. Então, eu tenho 1.100 metros que eu posso construir e eu preservei 4.000. 4.000, quase 5.000. Quase 5.000. E os outros também. Então é muito bonito esse conceito, porque na verdade a mata, ela fica dentro do terreno de cada um. Que bacana. E aqui você está pelo menos 20 metros do vizinho e eu ainda não tenho vizinho desse lado aqui. Porque tinha um prazo para se desmatar e não pode mais, então na verdade é permanente. E foi isso que mais me encantou aqui. Ter um refúgio perto de São Paulo, né? Porque Jundiaí é muito próximo, com uma estrada excelente. E você saber que esse verde vai continuar. Então, um local muito gostoso, um condomínio, né, bem protegido, verdade, com a natureza, com animaizinhos. Aqui a gente ouve os pássaros, tem tucanos, macaquinhos, esquilinhos, bugio, sagui, pica-pau de manhã, você vê uma multidão de pica-pau, finalzinho da tarde, tucanos, né? Muitos tucanos. Muitos, então é muito bonito. Então, e o que é gostoso aqui é que todo lugar, vocês vão ver, é verde, é rodeado de verde. Então, todas as janelas, por isso que tem muitos vidros também, para a gente estar sempre integrado na natureza, tá vendo verde. A casa nem tem quadros, porque eu achei que não era necessário esse conceito mais minimalista mesmo, né? Realmente. Aqui você tem visão total, quase que 360 graus de tudo que tem de natureza em volta da casa. Então, realmente, a própria casa já é um quadro. A gente pode ver pela cena aqui atrás, mas vocês vão ver várias outras imagens do condomínio. A região também, a região do bairro do Caxambu, né? Uma região charmosa da cidade de Jundiaí. É um bairro maravilhoso, tanto é que é onde fica a rota gastronômica de Jundiaí e a rota do vinho. Então, vários turistas vêm para cá, para essa região, justamente por causa dessa beleza natural do bairro. Isso é bacana. Então não é só aqui dentro do condomínio, mas o entorno, né, do bairro, um bairro de imigrantes italianos, então você tem ainda aquele ar de interior, mas você está dentro de uma grande cidade, que é Jundiaí, que é uma cidade muito próxima de São Paulo, que tem uma infraestrutura incrível também, né, em comparação com São Paulo. A infraestrutura da cidade não perde quase em nada para o que tem na capital. Então é realmente... Não, e é interessante porque a gente terminou de construir a casa em 2007 e a cidade só cresceu e hoje é tão impressionante que Jundiaí é a segunda melhor cidade para se viver no Brasil. Só perde para Maringá. Só para Maringá. Então assim, e eu acompanhei tudo isso. Nossa, e só tenho que realmente parabenizar essa cidade que nos acolheu, né? E agradecer.
Nanda, você falou que acabou de fazer um livro, né? Está lançando um livro. A gente vai falar um pouquinho mais dele no final do vídeo, para as pessoas conhecerem um pouco sobre o que você conta no livro, o que tem de especial. Mas, para você já dar uma pitadinha do que tem ali, essa casa tem a ver com o livro? Tem muito a ver, porque na verdade foi uma busca que eu tive sempre pela saúde. Sempre. Então, desde que eu tinha 17 anos. Só que eu ainda não entendia o que era uma saúde integral. E essa casa, ela me trouxe muitas possibilidades de autoconhecimento. Foi aqui que eu consegui entender o poder da meditação, da contemplação, de entender que a gente precisa dessas pausas, da respiração, de você se conectar consigo mesmo. Então, na verdade, no livro eu conto um pouco sobre isso, né? Dessa minha busca sempre pela saúde, os processos pelos quais eu passei, né? De questões de doença, e como essa conexão com a natureza e esse olhar para dentro é importantíssimo para a nossa saúde física, emocional, mental. Com certeza. O ambiente muda muito, influencia muito, tanto para o bem quanto para o mal, né? E cuidar da saúde, né, ao invés de cuidar da doença, é uma coisa que às vezes falta, né, a gente pensar, né, de questão de falar, poxa, eu preciso cuidar mais da minha saúde, não ficar preocupado com a doença que vai vir ou ficar esperando a doença vir, né? Exatamente, e nem se conformar. Não é porque você está mais velho que você vai ficar doente. Não, de jeito nenhum. Isso já está mais do que comprovado pela ciência, né? Se você tem um estilo de vida saudável, você não vai ter doenças. E se tiver, vai ser muito, muito fácil de se lidar. Porque eu falo que o mais importante é, né, depois de um tempo, principalmente, da gente ter autonomia, né? Então a gente está com uma boa cabeça, com uma boa saúde mental e ter autonomia, né? Ser um corpo que tem isso, essa independência, que consegue andar, que consegue se movimentar. Então isso é o mais importante. E envelhecer com saúde, né? Com saúde. Ter uma qualidade de vida. Eu acho que cada vez mais a gente está consciente disso. Essa casa aqui, ela tem um pouco disso, né? De trazer essa... Por exemplo, é uma casa que eu já percebi, a sala é ampla, uma sala integrada, então você percebe o quê? Parece uma sensação de liberdade, né? Pegando a sala, ao fundo você já tem a área de lazer, a parte externa, também integrada com a sala. Então, a casa parece que ela te chama para ter essa liberdade, ela te chama para ter essa integração com a natureza, parece que ela fala assim, olha, calma, respira, você está em casa. E é tão interessante, Rogério, porque quando as pessoas vêm para cá e dormem aqui, no outro dia elas vão até tarde. Dormem, mas dormem, sabe, até às vezes 10, 11 horas da manhã. É uma paz aqui, né? Porque elas conseguem se desligar e elas falam, nossa, que maravilha. Por quê? Porque o silêncio. E, na verdade, já até me falaram que parece uma casa budista. Porque eu acho que é isso mesmo, é todo o ambiente, né? É um ambiente harmônico, é isso mesmo de você sentir a natureza como nossa amiga. Né? Na verdade, a gente faz parte do todo, né? Nós fazemos parte disso, né? Então você sente isso aqui, né? Então isso é muito bacana. Eu estou encantado com essa casa. É uma casa, assim, ela é única, né? Uma casa que realmente é ideal para quem quer tranquilidade, para quem quer sossego, um lugar como refúgio, mas ao mesmo tempo você tem espaço para receber todos os amigos, né? Sim, justamente. Na verdade, nosso objetivo aqui era receber muitas pessoas, a família. Então, ela é uma casa muito gostosa, porque ela é ampla e, ao mesmo tempo que você pode ficar com poucas pessoas, você também pode receber muitos amigos e família. Eu já cheguei a receber 40, 50 pessoas aqui e nem parecia. Sabe, porque, sabe, é muito gostoso e a casa gosta disso também, sabe, da alegria, do movimento, de você fazer um churrasco, fazer um almoço com família e amigos. Depois vocês vão conhecer também que a gente tem um salão de jogos, então gente que sai depois vai fazer uma caminhada e volta. Então é muito, muito gostoso porque tudo isso propicia, né, essa alegria aqui, né, essa união.
Então é por isso que a casa é tão grande, porque ela gosta, né? A gente gosta de receber. Então é para quem tem essa ideia mesmo, né? De ter momentos que você fica com poucas pessoas e ter momentos que você recebe seus familiares, seus amigos. Eu tenho 42 tubulões aqui. Eu tenho uma estrutura de prédio. Então ela é uma casa extremamente sólida. Aqui foi toda feita com tijolinho. Nós temos laje maciça, invertida. Isso significa que a gente pode mexer inclusive em paredes. Essa parede, na verdade até eu mexi. Na planta era mais para cá, eu coloquei para cá, porque só tem uma coluna aqui. Que já dá toda a sustentação. Então é muito bacana, né? Então a gente não teve esse tipo de preocupação, às vezes que você tem de fazer embaixo, em cima, para aproveitar a viga, não. Então aqui você pode, inclusive, mexer, se você quiser, tranquilamente aqui nas paredes e ampliar. E aqui, cada cantinho foi desenhado por vocês, né? Sim. Foi pensado, olha, aqui a gente vai usar assim, eu imagino dessa forma. Conta um pouquinho sobre isso. Então, assim, eu viajava muito e todo lugar eu prestava atenção, né? Nos hotéis, nas casas. Naquela época, a gente usava as revistas, né, de arquitetura. Eu tinha muitas revistas e eu separava. Então, tinha algumas coisas que eu queria, né? Então, eu já tinha visto numa revista que eu fiquei encantada com essa extensão aqui, né? Da piscina, né, dessa mata. Eu queria 2 mesas quadradas, porque ao mesmo tempo você pode ter 2, 4, 8 pessoas ou 16. Sim, você junta, né? Você tem essa versatilidade aqui. E espaços que você pudesse ter conversa, tem inclusive até uma lareira, né? Um espaço gostoso aqui para você relaxar, mais espaço de conversa e a sala de TV separada, para que realmente, né, você possa ter ambientes diferentes. A pessoa quer ir lá assistir um filme, né, e aqui você quer conversar ou jogar alguma coisa. Já naquela época, a gente já trabalhava no computador, né? Na verdade, não era online, mas o nosso trabalho fazia muita coisa. Inclusive, eu dava aula, preparava. Então, a gente já tinha o que hoje chamam de home office, né? O escritório. Sim, já existia. Já existia, né? A gente só, claro, que agora, né, modernizou aí com Wi-Fi e tudo mais, né? Na cozinha, eu também vi numa revista, né, o passapratos, e fiquei encantada com isso. Então é uma praticidade, né? Você integra a cozinha com a área, com a churrasqueira, com a área de lazer. Então lá vocês vão ver que a gente tem um granito, que eu adorei, né? Então granito contínuo ali. E do outro lado também, né? E essa, para mim, era essa funcionalidade, sabe? De você não ter um lugar separado, né? Então tá totalmente integrado também. Eu gostei da cozinha ali que tem um corredor, né, que vai para a cozinha, você tem uma visão da parte externa e é iluminado também, né? Você usa a iluminação externa. Sim. No corredor ficou lindo ali, né? Eu achei muito bacana. Na verdade, assim, a gente tem muitos vidros por causa disso, né, na casa, porque é justamente para você ter essa sensação o tempo todo que você está com a natureza, você tá dentro, sabe? Você não está isolado, né? Não tem barreira. Aqui é um lugar que você não tem barreiras, né? Você se sente bem integrado mesmo. Ah, com certeza. Você está aqui dentro da sala, você está vendo a natureza lá fora, você está vendo os bichinhos, você está escutando o barulho da natureza. Para dormir aqui, acredito que seja maravilhoso, né? Porque além do silêncio, é o som natural, né? O som da natureza mesmo, que o nosso corpo recebe bem isso, né? Essa informação, né? Eu acho que aí dorme como não dormiria em outro lugar. Sem dúvida. Eu sempre falei assim que aqui é o que eu mais precioso, eu acho que é o silêncio absoluto. Eu falo de silêncio absoluto. E a gente vê cada vez mais o quanto o sono é reparador e importante para a nossa saúde. Você quer viver bem? Você quer envelhecer bem?
tem que ter boas noites de sono. Agora, quando você está num lugar como esse, que você sente a diferença, a qualidade do sono que você tem, totalmente diferente de outros lugares. Com certeza. Então, voltando à história das revistas, que eu pesquisava muito e destacava, né, o que eu queria antes de fazer, né, o projeto, a planta, eu também, em hotéis que eu fui, eu gostei muito do conceito de um quarto que eu pudesse ter. Vocês vão ver lá, tem um sofá, eu tenho uma cadeira, um quarto amplo, 4x7, que era uma medida legal para ver televisão e ao mesmo tempo ter pessoas. Eu gostava muito, meus filhos iam lá, ficavam no sofá, a gente conversava, assistia filme juntos. Então é um espaço muito gostoso. E naquela época também eu já quis ter banheiros separados. Então nós temos 2 closets, né, o senhor e senhora, e tenho, né, no meu banheiro tem uma banheira e dá essa vista aqui para o fundo, né, que é muito gostosa, né? Então, e a gente tem também um home office, que a gente já chamava de home office também, que vocês vão ver lá no closet, porque assim, para coisas pessoais, né, documentos pessoais, às vezes você quer fazer alguma coisa e está mais isolado, sossegado, então, de madrugada, meu marido ele acordava cedo, né, 4, 5 da manhã, então ele ia lá, ficava lá no computador, tranquilo, sabe, até eu acordar, a gente descer, enfim. Então é bem amplo, né? Essa suíte master tem 100 metros quadrados. Olha, bem grande. E aí nós temos mais 3 apartamentos. Eu chamo de apartamentos porque todos eles têm o quarto, tem o closet e o banheiro. Tudo bem amplo. O pé direito aqui é 3,30 metros. Aqui na sala a gente tem um gesso, então dá 2,80 metros. Mas pode também se mexer à vontade, quem quiser. Lá em cima não, lá em cima a gente já colocou o cimento queimado, que é um trabalho muito bonito, e lá se mantém então esse pé direito alto, que é 3,30 metros. Perfeito. E na parte de baixo, é onde fica a área de lazer? O que tem aqui embaixo? Então, eu chamo de casa 1 e casa 2, né? Então, lá embaixo eu falo que é a casa 2. Lá a gente fez o salão de jogos, a área de lazer, vocês vão conhecer também, é um espaço muito bom, tem mais de 300 metros quadrados. Antes de chegar lá eu tenho os vestiários, então masculino e feminino, tenho ainda uma parte que se guarda ferramentas e mais um outro quartinho ali. E depois ali tem então, todo o espaço do salão e do outro lado a parte de serviço. Eu tenho mais um quarto, que inclusive eu queria fazer yoga lá, sabe? Mas tem mais um quarto lá e depois tem toda a parte de serviço, que tem um quarto, né, de serviço, com um bom banheiro, com outra cozinha de apoio, né, que vocês vão conhecer. E lá no salão de festas a gente tem um mezanino, então em cima também tem um local que os meninos jogavam videogame na época, né? E hoje tem uma bateria lá. Então, um espaço muito gostoso que inclusive dá também, inclusive para dormir, e tem um outro banheiro lá. Eu vi que esse espaço lá embaixo, né, perto do salão de jogos ali, é um espaço tão grande, né, tão espaçoso que dá para fazer uma sauna, caso a pessoa queira fazer uma sauna, quiser alterar alguma coisa ali, tá fácil de fazer, né? Fazer uma academia, às vezes a pessoa quer fazer uma academia Sim. Bem bacana, bem montada, tem esse espaço, né? Dá para trabalhar ali, dá para brincar. Tranquilo, dá para fazer o que quiser. E realmente a ideia de uma academia lá é excelente, perfeita, porque você está dentro da casa, mas você está sossegado, né? Até pode ter outras pessoas na casa e você está lá na boa, fazendo sua aula, fazendo seus exercícios. Então você pode mexer, né? Hoje a gente tem lá jogos, mas a gente pode mexer sossegado, fazer lá uma bela academia particular também. Verdade, é muito amplo lá, dá para brincar bem. Então, quando foi desmatado aqui o terreno, nós vimos que ele tinha um pouquinho mais do que a gente imaginava. Então a gente tem aqui uma inclinação, a gente tem 13 metros. E como nós queríamos uma casa mais alta, lá embaixo a gente fez toda uma estrutura, foi assim, então vocês vão ver que a gente tem uma quadra poliesportiva que foi feita depois, e lá na verdade eu tenho um muro de arrimo, foi onde começou a casa, o marco da casa ali. Nós temos 2 metros de uma estrutura de ferro e tudo mais,
para fazer a quadra e para subir a casa. E aí foram feitos 42 tubulões nessa casa, para realmente ter solidez, ter segurança. Então é uma estrutura de prédio, a gente tem tubulões de 8 até 16 metros, né, quadrados, metros de profundidade. E então daí a gente subiu, né, o salão de festas, tem o vestiário, que eu brinquei que é a casa 2, e depois chega até aqui. E aqui também tem toda uma estrutura, inclusive na época o engenheiro calculista ele fez, para que a gente tivesse uma total segurança aqui na área, né? Então, eu falava assim, olha, eu quero que 300, 400 pessoas possam estar aqui com tranquilidade, até elefante, né? Então, é uma área muito segura, né? Então, a piscina é suspensa e tudo, e mesmo assim, a gente quis colocar um verdezinho aqui. Eu falei, eu quero também ter essa sensação aqui, né, de verde, mas se alguém quiser, pode até tirar. Eu tenho aí, acho que 1,5 metro mais ou menos, né, que se quiser também pode tirar. É que pessoalmente eu gosto, né? Acho bonito ainda ter uma graminha aí, né? E então é um espaço gostoso, né? Que você tem para receber pessoas. Eu tenho espreguiçadeiras, tem mesas que pode ficar lá fora, né? Vocês vão ver depois que elas estão aqui dentro, né? Por causa de sol, chuva, mas tem toda essa estrutura, né? Lá fora para as pessoas ficarem na piscina, para poderem ficar num churrasco, num almoço, né? Lá fora também, né? Na churrasqueira. Inclusive eu tenho também um forno de pizza ou para assar alguma coisa. A piscina, ela também foi pensada para ser funcional. Ela tem 4 metros por 8 e eu tenho 1,30 m de profundidade para poder jogar biribol. Então é muito legal, a gente tem a rede para se jogar na piscina também, tem a prainha e tem uma parte que é mais profunda, que tem 1,80 m para pular, se a pessoa quiser fazer um mergulho. Então a piscina, ela também está bem assim para o lazer, né? Bom, Nanda, a gente conheceu um pouquinho da casa, viu esses espaços aí maravilhosos, né? Vocês percebendo que é realmente uma casa diferenciada. Mas vem uma pergunta, né? Por que vender uma casa tão linda dessa, né? O que acontece? Por que você está desapegando dessa casa? Então, Rogério, essa é uma pergunta que eu ouço bastante, né? E, na verdade, eu trabalhei muito o desapego, né? Apesar de gostar muito daqui, por entender que está na hora de encerrar esse meu ciclo. Hoje eu sou uma mulher de 60 anos, meus filhos estão com 31 e 32 anos, casados, moram fora, eu estou viúva, né, sozinha, estou então com outras perspectivas para mim, né? E eu quero muito que esse lugar que foi aqui, que nós moramos e que tem tanto amor e tanta harmonia, seja para uma próxima família que possa usufruir de tudo isso. Que a casa tenha muita alegria, muita harmonia, muita festa, muita diversão, muita paz e fazer com que outra família seja muito feliz aqui, como eu fui e sou. E com certeza vai ser muito feliz mesmo. É realmente um lugar incrível, um lugar fantástico. Qualidade de vida para a família é o que não vai faltar aqui nessa casa. E você está numa nova etapa da sua vida, né? Conta um pouquinho mais sobre essa nova etapa, esse novo ciclo que está iniciando. Você me comentou um pouquinho, né, que agora talvez seja a hora de viajar um pouco mais, né, de estar um pouco mais livre, né, ter a liberdade, morar numa base ali, mas ao mesmo tempo é só uma base, né? Você pode viajar e curtir um pouco mais e também desenvolver o seu trabalho, né? Porque o seu trabalho tem a ver com essa nova etapa. Na verdade, eu já me preparei há alguns anos para isso, né? Então eu falei assim, nossa, eu quero um trabalho que eu realmente me comunique com as pessoas, né? Eu fale sobre a saúde, tudo que eu aprendi nesse tempo todo, principalmente da saúde integrativa, o quanto é importante a gente ter essa conexão, né, de mente, corpo e espírito, através de livros, através dos cursos online que eu estou lançando, que eu falo sobre questões de saúde, sobre desafiar o tempo, sobre o estilo de vida saudável. Então é um trabalho que eu estarei, né, com as pessoas,
mas eu teria a liberdade de estar em qualquer lugar. E como eu tenho o meu filho, eu tenho um filho que mora em Londres já, mais de 6 anos, e agora eu tenho a grande felicidade, né, e a bênção de ter a minha primeira neta. Então parabéns. serei avó, estou muito, muito feliz. Então, mais ainda eu pretendo ficar lá alguns meses, volto para cá e depois vou para lá, enfim. Então é isso, Tem as palestras, né? Também, né? As palestras, né, que eu pretendo dar aqui para o Brasil. E então é hora disso, né? É hora de voar um pouco. E assim, não esquecendo esses preceitos, né? Então, de como essa conexão com a gente, com o ambiente, né? Então, sempre eu vou procurar me conectar com a natureza, com parques, né? Inclusive, eu fiz um livro, né, que eu vou mostrar aqui para vocês. Em primeira mão, hein? Em primeira mão, De Repente 60, que eu lancei recentemente, que eu falo sobre isso, né, sobre a importância do autoconhecimento, do autocuidado, do autoamor, e como que a gente pode, com dicas simples, melhorar a nossa qualidade de vida. Então, se você procure ter sempre um espaço público, um parque, um local para você fazer uma caminhada, um espaço que você tenha na sua casa para você meditar, para você ler um livro, para você se conectar, para você ter pausas durante o dia. Porque quem me vê hoje, Rogério, não imagina como eu era. Eu era uma pessoa extremamente ansiosa, agitada, inclusive enfrentei, né, uma anorexia grave, burnout. E aí, com o tempo, com tudo isso que aconteceu, que eu fui aprendendo, né, de como a gente pode ter uma vida melhor, uma vida produtiva, uma vida mais saudável. E é isso que eu quero passar para as pessoas, né? E isso aqui realmente é um novo ciclo mesmo, que começou na minha vida. Nesse livro você conta um pouco da sua história? Conto a minha história, na verdade. E ao mesmo tempo você está falando ali da medicina integrativa, tem um pouco sobre isso? Tem. Na verdade, eu passei por várias questões de saúde na minha vida, e procurava até ter maneiras, né, com práticas complementares. Eu procurei acupuntura, fui fazer yoga, meditação, fiz cursos de mindfulness, fui entender também sobre suplementação, porque eu gosto muito da prevenção, da atividade física, né, boa alimentação. Mas aí depois de alguns processos, principalmente depois da pandemia, que eu até comecei a fazer um blog, né, de saúde e bem-estar, entrei no Instagram, que eu comecei a entender a importância da saúde mental, né, da saúde emocional. E então, aí aqui foi um espaço que foi muito importante para mim, né? Porque eu fazia muitas caminhadas, muitas reflexões, né? Uma reconexão com você mesma. Total. Né? Então foi aí esse autoconhecimento. Às vezes a gente está conectado com tantas coisas fora e esquece de se conectar consigo mesmo, né? De olhar para dentro e às vezes olhar e falar, poxa, eu preciso me conectar com essa pessoa que está esquecida aqui dentro. Sim, lembrar de você em primeiro lugar, né? O que eu sinto, o que eu sou, o que eu gosto, como que eu posso ficar melhor. Porque se você não se cuida, como que você vai cuidar de outras pessoas? Então, na verdade, eu falo assim que para amar os outros, você, né? Jesus já falava isso, né? Como a si mesmo, né? Ame aos outros como amas a si mesmo, né? Então é importante a gente ter esse olhar, a gente se cuidar. E como eu queria respostas que eu não tinha para aquelas situações desafiadoras de doenças, inclusive na pandemia eu também tive um processo de luto, tive uma alopécia, e eu não tinha respostas na medicina convencional. E aí eu comecei a estudar a medicina funcional integrativa e eu me apaixonei. Porque, na verdade, você começa a entender as causas. E as causas vêm muito do estilo de vida e de como você consegue gerenciar o estresse, como você consegue diminuir a ansiedade e ter uma vida muito melhor. E é isso que eu quero passar para as pessoas, né? Quero muito que elas já tenham isso, assim, com as coisas que eu passei e as coisas que eu descobri, sempre estudando muito, pesquisando muito, que eu quero que também isso possa beneficiar o maior número de pessoas possível. E aproveitando, quem quiser saber um pouco mais sobre esse livro e também do seu trabalho, qual que é o Instagram? Qual que é o seu endereço do Instagram? O meu Instagram é dra.nandacarvalho.
Se você procurar lá, doutora Nanda Carvalho, também acha, né? Acaba procurando lá, acaba encontrando. Sim, acha. E lá, inclusive, eu tenho isso, né? Eu tenho o meu livro, ele está sendo vendido também pela Amazon. Eu tenho também 2 cursos que eu estou lançando. Olha aí, tem novidades aí. Né? Tem bastante coisa lá e bastante coisa que eu posto também, né? Para saúde. Nanda, primeiramente quero te agradecer por abrir as portas da sua casa, por nos receber assim com tamanha alegria. Fomos muito bem recebidos, te agradeço muito por contar também um pouco da sua história. Eu acho que engrandece ainda mais, não só o valor da casa, mas a gente faz refletir também do que a casa que a gente vai morar significa muito mais do que apenas um lugar para se morar. Na verdade, ela pode ser o seu estilo de vida, pode ser até a solução dos seus problemas, uma solução para aquilo que você ainda não encontrou. Assim como você encontrou nessa casa aqui um refúgio, uma maneira de se ver de uma nova forma. Então, isso ficou bem claro para nós, né, através dessa conversa. Te agradeço muito. Estamos lisonjeados aí por você nos receber. O livro, com certeza, vai ser um sucesso, porque hoje realmente a era que mais precisa falar sobre isso, né? Sobre ter um pouco mais de qualidade de vida, saber frear um pouco mais a vida, saber dizer não quando tem que dizer não, saber parar um pouco para respirar, ouvir o silêncio, né? O silêncio, a gente não gosta muito de ouvir o silêncio, mas sim, é importantíssimo, né? Então te agradeço muito por esse tempo que nós passamos aqui hoje. Rogério, eu que agradeço, foi um grande prazer recebê-lo aqui, né? E estou aqui à disposição para o que vocês quiserem, enfim. E também se quiser conhecer meu trabalho, né? Isso. Ir lá me visitar lá no Instagram. Isso, aqui embaixo, embaixo desse vídeo, em algum lugar aqui vai estar o contato da Nanda. Então vai estar o link do Instagram dela, a foto do livro também, para vocês buscarem aí e se informarem, tá bom? Obrigado por vocês assistirem e ficarem até o final. Muito obrigado, Nanda.